Se inscreva em nosso canal, curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé. E não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, abra o teu coração, pois Deus tem uma palavra para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, estou aqui. Amém. Irmãos, Salmo 30. Eu quero compartilhar convosco este salmo. Este salmo é um salmo de Davi, um salmo davídico. Alguns entendem, a maioria dos estudiosos entendem que este Salmo 30, ele foi escrito por Davi para a dedicação do templo da Santa Casa de Deus, que fora construída por Salomão. Então a maioria entende que este salmo é um cântico de dedicação do templo que fora construído. Interessante dizer que neste salmo, Davi, ele relata as suas experiências pessoais. E ele, em contrapartida, ele também traz ao nosso coração, ao coração daqueles que leem a palavra, que são amantes da palavra, ele vai trazer em contrapartida as experiências que o povo de Deus passa, vive em uma caminhada. Todos nós temos um ciclo na vida. Nós temos uma jornada na terra. Aqui começamos, passamos pelo meio da caminhada até chegar ao fim dessa caminhada. A verdade é que aqui na terra ninguém nasceu para semente. Aqui não. Aqui é um tempo. Aqui é passageiro. A Bíblia nos chama de peregrinos na terra. Somos estrangeiros aqui. Alguns vivem pouco aqui e outros vivem mais. Mas a certeza é, todos uma hora precisam partir. Todos uma hora precisam partir. Eu quero conversar com vocês, vocês que vieram ouvir uma palavra da parte de Deus. O tema da mensagem é: Deus, meu início, meio e fim. Diga assim: Deus, meu início, meio e fim. É isto que este salmo vai trazer ao nosso coração como ensinamento. Deus é o nosso início, Deus é o nosso meio, Deus é o nosso fim. Acompanha comigo a leitura, por favor. Salmo 30, a partir do verso 1. Diz assim, lembrando, palavras de Davi: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir, pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado.
A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Põe sua Bíblia no colo. Esta palavra é digna de aplausos. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia! Irmãos amados, a leitura deste salmo já é uma pregação. A leitura deste texto nos faz olhar com carinho, com interesse, para as palavras que acabamos de ler. Salmo de Davi. Davi foi um homem experimentado na vida. Davi foi um homem que ascendeu de um momento difícil. Davi era um menino pobre, um menino desprezado, um menino rejeitado, desacreditado. Ele sabia, ele conhecia os infortúnios da vida. Davi experimentou os problemas existenciais que nós experimentamos hoje. A vida dele não foi fácil. E neste salmo, ele traz para nós lembranças, ele sintetiza, ele traz de forma minuciosa detalhes da vida dele. E ele nos conta sobre seu início, seu meio e seu fim. Que isso traz para nós exemplos de como viver o início com Deus, viver o meio da jornada com Deus e viver o fim da jornada com Deus. Sabe por quê, queridos? Nós temos dificuldades em terminar as coisas. Nós somos muito bons em começar as coisas, mas somos péssimos em terminar as coisas. Somos péssimos. Nós, muitas vezes, destruímos relacionamentos familiares, amigáveis, profissionais, do nada. Toda a amizade que fazemos com um sorriso, fazemos com alegria, fazemos aliança jurando um ao outro. Amigos de escola, amigos de família. Só que nós temos problemas de terminar as coisas da forma certa. Muitos começam muito bem, mas terminam muito mal. Geralmente relacionamentos acabam com brigas, e não começaram com brigas. E isso eu trago para o âmbito, para o viés cristão. Quantas vezes começamos aliança espiritual na casa de Deus? Começamos com abraço, com sorriso. Começamos, sabe, com carinho, com abraço sincero, com singeleza de coração. Fazemos promessas, fazemos juramentos, e quando terminamos de forma brusca. Ferimos o outro, somos feridos, e assim vai embora. Com certeza todos aqui já passaram por experiências de relacionamentos que começaram muito bem e terminaram muito mal, porque nós somos péssimos em terminar as coisas. Davi está nos ensinando nesse salmo como começar, como permanecer e como terminar. Davi ele entendeu isso, que Deus era, que Deus foi, e para nós entendemos que Deus é início, meio e fim. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você: Deus é o nosso início. Reconheça, considere como Davi, que Deus é o seu, que Deus é o nosso início. Não podemos iniciar uma vida abençoada sem Deus.
Não existe bênção sem Deus, escute isso. Não existe bênção sem Deus, porque Deus é a própria bênção. Do verso 1 ao verso 5, Davi fala sobre o início de sua vida com Deus. Ele reconhece que todas as coisas boas que aconteceram no seu início de caminhada, ele diz: foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Presta atenção comigo, olhando para a Bíblia com a lupa de cristãos que amam a palavra. Verso 1, Davi disse: primeiro, eu te exaltarei, Senhor. E você perguntaria, por que Davi diz que exaltará o Senhor? O próprio verso, a própria passagem traz resposta. Ele diz: eu te exaltarei. Grava, grifa comigo. Ele fala: primeiro, porque o Senhor me reergueste. Davi entende que quem tirou ele de detrás das malhadas foi Deus. Davi entende que o início dele, da pobreza para a riqueza, da desonra para a honra, da rejeição para o amor, para o abraço, ele diz: foi Deus que me reergueste. Considere que o seu início abençoado é Deus que faz. É Deus quem faz. É Deus que reergue o homem. O homem era caído. O homem sem Deus é caído em pecado. O homem com Deus é reerguido em graça, em poder, em virtude, em amor, em salvação. Então, considere Deus no seu início. Tudo que aconteceu, tudo que acontece, tudo que virá a acontecer de bom na sua vida, diga assim comigo: sempre será Deus. Davi disse: eu exalto a Deus, por quê? Porque Ele me reergueu. Segundo motivo para exaltar a Deus, ele disse: e Ele, Deus, não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi disse: o meu início, eu só não passei muita vergonha, ou mais vergonha, porque Deus não deixou que os meus inimigos rissem à minha custa. É Deus que reergue, e é Deus que nos livra da desonra, da vergonha. Davi está narrando sua própria história. Os inimigos rindo dele. Lembra do Golias, quando foi lutar com Davi? E você acha que eu sou um cão? Você vem com um pau na mão? Você vem com vara na mão? Quem é você? Eu vou te devorar. Você não é ninguém. Davi está lembrando da sua história e está dizendo: todos desacreditavam em mim, todos me desprezavam, todos me rejeitavam, todos não davam nada por mim, todos riam de mim, mas Deus não deixou que os inimigos continuassem rindo à minha custa. Fala assim: não dá para falar isso aí de máscara. Eu sempre uso essa situação. Fala para o seu irmão aí, mas de máscara não pode, né, gente? Covid, toma cuidado aí. Então, diga assim: Deus, Ele é meu início, Ele me reergueu, e Ele não deixará que os inimigos riem à minha custa. Você pode aplaudir esse Deus bem forte, queridos. Glória a Deus. Davi reconhece que Deus é o início dele. Deus reergueu ele. Deus não permite que os inimigos riem à nossa custa. Ele fala bem assim: e o Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro. Terceiro, ele diz: porque o Senhor, tu me curaste, tu me deste saúde. Davi exalta o Senhor, porque Deus dera saúde a ele. Verso 3, continua dizendo: Senhor, tiraste-me da sepultura, preste a descer a cova, e devolveste-me a vida. Olha que interessante. O quarto motivo da exaltação de Davi a Deus, o quarto motivo que fez Davi reconhecer Deus no seu início: primeiro, ele disse: Deus me reergueu. Segundo, Deus não me deixa envergonhado. Terceiro, Deus me dá saúde, Deus me cura. Quarto, ele diz: Deus literalmente me tirou da sepultura.
Reconheça Deus no seu início. Sabe o que Davi está dizendo? Eu hoje só estou vivo, eu hoje só não sou um defunto, porque Deus me deu saúde e Deus me tirou da sepultura. Amados irmãos, Deus é o nosso início. Deus é o nosso início. Sabe por que nós chegamos até aqui? Porque Deus foi o nosso início. Foi Ele que nos ergueu. Foi Ele que nos tirou a vergonha. Foi Ele que nos deu a saúde até aqui. E Ele diz: foi Deus que me livraste da morte. Você pode levantar a tua mão bem alto? Levante a mão. Se você puder orar comigo com o coração aberto, diga assim: meu Pai, meu Deus, como Davi, eu te reconheço que o Senhor é o meu início. Foi o Senhor que me reergueu. Foi o Senhor que me livraste da vergonha. Foi o Senhor que me deu saúde. E foi o Senhor que me livrara da morte, para a glória de Cristo. Vamos aplaudir bem forte o nome desse Deus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos reconhecer Cristo no início. Às vezes nós crescemos na vida e achamos que tudo que fizemos foi a nossa força. E por isso o salmista diz assim: olha, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas o salmista enfatiza dizendo: mas nós confiamos no nome do Senhor. Entende isso? A vida cristã é pautada em princípios. Salmo 37, verso 5, você conhece: entrega teu caminho ao Senhor. Ou seja, entregue Ele seu início. Segundo, confia nele. Terceiro, tudo Ele fará. Existem homens e mulheres que entendem isso. Eles sabem muito bem que se não fosse Deus no início, eles não chegavam até aqui, eles não chegariam até aqui. A Bíblia fala de um homem excepcional chamado Paulo, também conhecido outrora, antes da conversão, Saulo de Tarso. Saulo era um poliglota da época. Paulo talvez era um dos homens mais intelectuais da sua época. E ele se converteu a Cristo. Ele conheceu Jesus. Ele foi encontrado no caminho de Damasco. Ele experimentou da graça de Cristo. Ele experimentou do favor de Cristo. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele foi direcionado por Jesus. E Paulo se tornara um dos maiores apóstolos. Ele não andou com Jesus como Pedro, como João, mas quando Jesus o chamou, ele o reconhece. Ele confessa que Deus foi o início dele, que Cristo foi o início dele. E sabe, quando Paulo é reconhecido como apóstolo, sabe o que ele vai dizer para nós? Sabe o que ele diz para a igreja? Em 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10. Olha o que Paulo diz. Ele reconhece, ele diz o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. E ele fala: sabe por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Eu não mereço ser chamado apóstolo. Eu não quero esse reconhecimento porque eu não mereço. Versículo 10, ele fala: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus para comigo. Paulo cita que o motivo do crescimento, da honra dele, ele fala: graça, 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 3 vezes. Quando você for reconhecido como um baita empresário, diga como Paulo: eu não sou digno de ser chamado empresário, mas pela graça de Deus eu sou. Quando alguém te disser bem assim: olha, você é um pai excepcional, você diga: olha, eu não sou digno de ser chamado de pai excepcional, mas pela graça de Deus eu sou.
quando você for reconhecido como um cristão genuíno, diga: olha, eu não sou digno de ser chamado um cristão genuíno, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Reconheça a Deus no seu início. Dê a glória a Ele em todas as bênçãos da sua vida.